Como você pode começar o seu negócio do absoluto zero, te dar o passo a passo. E para isso nós vamos pegar a história do fundador da Ralph Lauren. Ralph Lauren é ele, o Ralph Lifshitz. Olha só, pela história dele, a história dele é inspiradora e eu quero te inspirar e mostrar para você que com esse exemplo, você de maneira humilde, você que é comum como eu, você que não tem, não herdou dinheiro de família, não herdou empresa de família, você que vem de família simples e humilde, que não tem dinheiro para investir nem para começar, você que vai começar do absoluto zero, é para você esse vídeo. Olha só esse passo a passo desse grande fundador da Ralph Lauren. Olha só, como que ele começou? Ele começou entrando na universidade, não concluiu a universidade, abandonou a universidade. Depois entrou para o exército, serviu 2 anos. Ao sair do exército, ele entra para ser vendedor numa empresa. E ali, como vendedor numa empresa, ele teve o desejo de desenhar. Era uma empresa que fabricava gravatas. E ele teve o desejo, o sonho, ou a ideia, chame como quiser, de desenhar uma gravata, só que uma gravata diferente, um pouco mais longa, com corte diferente do que era usado naquela época. Só que aí, olha que interessante, quando ele cria essa gravata, esse desenho, ele não teve sucesso de imediato. Não teve. Como acontece com algumas pessoas quando querem dar o primeiro passo para criar o seu negócio. Quando querem começar um negócio. Às vezes não tem sucesso de imediato. Mas aí a vida que segue, ele pega e arruma outro emprego numa outra empresa. E nessa empresa, ele convence a companhia a fabricar a marca, uma marca própria. E ele mostra o desenho da gravata dele. Aí a empresa apoia a ideia dele e começa a fabricar a gravata que ele desenhou. E a empresa começou a ter sucesso. E aí nasceu a Ralph Lauren. No início era só gravata. E depois ele vem e tem a ideia de desenhar roupas masculinas, vestuários, né? E aí que começou toda a história da marca, né? Do homenzinho jogando tênis. Mas como é que ele começou mesmo? Do zero. Começou com uma ideia de fazer o desenho de uma gravata diferente, um pouco mais longa, fazer uma gravata com um corte diferente, um estilo diferente. Mas ele teve sucesso de imediato? Ele não teve de imediato. Mas aí, numa segunda oportunidade, ele convenceu a empresa que ele trabalhava a ter a própria marca. E aí criaram a gravata que ele desenhou. E ali foi só o começo. Mas ele tinha dinheiro para começar? Não. Apenas uma ideia. Apenas uma ideia. Talvez você tenha uma ideia de sucesso, você tem uma ideia na sua cabeça, você tem um desejo, um sonho na sua cabeça. Tudo que você precisa é colocar em prática. Tudo que você precisa é dar o primeiro passo para colocar isso no mercado, essa ideia sua no mercado, para vender o seu produto, o seu serviço. Ele não tinha dinheiro para investir, ele tinha só a ideia, e aí o primeiro cliente que comprou, o segundo comprou, o terceiro comprou, e aí surgiu a empresa. Ele não tinha nem ideia que a empresa ia virar o que virou. Você não precisa ter já todos os passos do seu negócio. Você só precisa ter o primeiro, que é a ideia. Que é ali a essência, o começo, o primeiro passo. Né? O início, você só precisa do início. Qual que é a ideia que passa pela sua cabeça? Qual que é o início? Como é que você sonha em começar o seu negócio? É do absoluto zero, é assim que todo mundo começa.
Ele começou do absoluto zero, ele não tinha empresa, ele não tinha maquinário, ele não tinha costureira, ele não tinha nada, ele era um funcionário da empresa, mas com uma ideia. E aí ele vai e apresenta a ideia dele para o chefe, para o dono da empresa, que ele está trabalhando. E aí eles criam a gravata, e a gravata é um sucesso. Aí ele criou a empresa de roupas, de vestuários, criou a marca masculina, perfumes, e aí foi passo a passo. Você só precisa começar. Ele não tinha dinheiro de família, ele não tinha uma empresa de família, ele não era rico, muito pelo contrário, ele veio de família humilde, de família simples. Passaram uma grande dificuldade enquanto era criança. Entrou na faculdade, mas não concluiu a faculdade, não era o que ele queria, saiu da faculdade. Entrou para o exército, serviu 2 anos, saiu, não era o que ele queria. Foi ser vendedor. Talvez você é como ele, tá pulando de galho em galho, de galho em galho, porque não se achou. Porque aí dentro de você tem uma ideia de ter o seu próprio negócio, tem um desejo de ter o seu próprio negócio, assim como o fundador da Ralph Lauren, que tinha um sonho, um desejo de criar uma moda, algo diferente. Ai, mas ele estudou? Não, olha isso que eu quero te falar. Ele não era estilista, ele não estudou moda. Talvez você não comece o seu negócio porque você acha que você tem que estudar, se especializar. Não que não tenha, mas não é necessário, porque se você tem uma ideia, se você tem aí um sonho dentro de você, basta você colocar em prática. Basta você dar o primeiro passo, basta você criar ele e colocar para vender. Sabe? Talvez você está se limitando porque você precisa se especializar mais e nunca está pronto, está sempre fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso para criar o seu negócio, porque você acha que você nunca está pronto. Imagina se ele fosse esperar ele ser um estilista, se especializar numa faculdade de moda, aprender os conceitos para ele colocar a ideia dele no mercado. Não tem uma regra, não existe uma regra para você ter sucesso. Você só precisa colocar em prática, você só precisa começar, dar o primeiro passo. Sem dinheiro mesmo, você pode começar numa salinha. Você pode começar na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, você pode começar em qualquer cantinho. Ah, mas eu preciso de um maquinário. Não, você pode começar com uma máquina simples. Fazendo os primeiros ali, quando você ganhar o lucro daqueles primeiros, você vai e compra, amplia uma máquina maior. Todo mundo começa pequeno, devagar, dando os primeiros passos. Você só precisa dar o primeiro passo. Mais nada, mais nada. E olha só, ele não teve sucesso de imediato. Talvez você até já tentou um negócio e por não ter tido sucesso de imediato, abandonou a sua ideia, abandonou aí o seu sonho de ter o seu negócio. Olha esse exemplo. O fundador da Ralph Lauren, aquela roupa, aquela marca que tem o jogadorzinho né? Que tem ali, ó, a marquinha aqui do jogador, que é uma marca de roupa esportiva. É famoso, é milionário. E da onde ele começou? Do zero. Começou do zero. Criou uma marca porque ele foi ousado em ter a ideia e colocar em prática a ideia. Ter a ideia e colocar em prática. Você só precisa disso, colocar em prática a sua ideia. Você só precisa dar o primeiro passo, você só precisa começar. Ele não frequentou escolas chiques, luxuosas de moda, ele não frequentou faculdade, ele não frequentou nada. Mas ele tinha uma ideia, ele tinha dentro dele a essência. Talvez você tenha esse talento dentro de você, algo que é seu. Você não foi e fez curso, você não fez faculdade, você não fez nada, você não se especializou. Mas você tem algo dentro de você. Basta você dar o primeiro passo. Veio de família muito simples, talvez você também veio de família muito simples, e isso é um empecilho para você, para ele não foi. Começou de maneira simples e humilde. Talvez você quer começar grande, quer começar estrondoso, quer começar sofisticado, quer começar já tudo impecável, viu? Isso é um bloqueio.
E com isso você fica adiando você começar e dar os primeiros passos. Isso não bloqueou ele. Começar de maneira simples, começar pequena. Começou com gravata. Não começou com a roupa dele já que estourou vestuário masculino, roupas masculinas. Ele começou com uma gravata. Criou um modelo diferente de gravata. Criou algo nada a ver. Depois ele criou a roupa masculina, depois ele criou perfume, depois criou até utensílio de casa com a marca. Então, olha, você só precisa começar do zero, sem dinheiro, não precisa pegar dinheiro emprestado, não precisa pegar dinheiro com a família, não precisa você ter uma herança, não precisa herdar uma empresa de alguém para você ser um empreendedor, um empresário, você pode começar do zero, como ele começou do zero, humilde, e ele conseguiu chegar ao sucesso. E você vai também começar do zero, chegar no sucesso. Basta você deixar essa ideia fluir, deixar essa essência sua fluir dentro de você e você dar o primeiro passo, você criar, ousar, colocar o seu produto no ar, vender, criar o seu produto, fabricar o seu produto ou o seu serviço que você talvez tenha um dom, um talento aí, você acha que não vende essa ideia sua. Vende. Ele criou algo diferente que ninguém tinha visto até aquela época. Uma gravata diferente, mais longa do que se usava normalmente, com um corte diferente, porque ele achava que poderia ser mais sofisticado, poderia ser mais estilosa as coisas. Talvez você tenha uma ideia, uma mentalidade para o nosso século de hoje. E é um pouco fora do que existe hoje, sai um pouco fora do contexto do que a gente vê hoje. E daí? Lança a sua marca, lança a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Talvez é um serviço que não existe, que você criou na sua cabeça, uma mão de obra que ainda não tem, um serviço que ainda não tem. Mas é bonito, você gostou, você acha que tem mercado para isso, investe nisso. Dá o primeiro passo. Abre a tua empresa, monta a tua empresa, vai lá e arrebenta mesmo, monta, se inspira nesse exemplo para você começar do zero. Não fica pondo impedimento na sua cabeça, não. Ele começou começando, e é assim que você tem que começar, começando, fazendo, iniciando.